Ado- Alegrei-me quando me disseram, e nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje a programação ela foi um pouco mais extensa, mas eu prometo que até as 2 horas eu termino o sermão. Fiquem tranquilos que até as 2 horas a gente está dispensado. Amém? Você sabe que o que me chamou a atenção, o pastor Rodrigo indo para a África, ele disse que ele foi, pregou e terminou o sermão e o pessoal sentado, e ele perguntou, o que está acontecendo? Não, eles estão esperando que o senhor pregue, mas eu já preguei. Não, eles querem mais. E ele ficou pregando, acho que até umas 3 horas ou 4 horas da tarde, daí eles comeram alguma coisinha, ele ia comer o lanche dele, ele ficou com vergonha de comer o lanche, porque os irmãos não tinham nada. E ele foi até a tarde, daí o pessoal foi embora. A gente está muito acostumado a comer pouco. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 24. Mas eu quero fazer a pergunta que eu já fiz, como é que a gente assiste um sermão? Como é que a gente ouve um sermão? Uma mensagem? Caneta e papel na mão. Não é assim que se faz na escola? Você só escuta o professor e não anota nada? Quando você está na escola, você só escuta o professor, não anota, não... Anota? Se a gente quer aprender, tem que anotar, certo? Então, não esqueçam, caneta, papel na mão. E hoje nós vamos falar, você abriu a sua Bíblia, Mateus 24, nós vamos ler do verso 12 em diante, 12 e 14. Mais uma vez, vamos abrir e vamos orar. Feche seus olhos. Grandioso Pai, ao abrirmos a Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito nos fale, que possamos ouvir a Tua voz e ouvir a Tua vontade para cada um de nós. Esteja conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O tema do sermão hoje é adoração nos últimos dias. Quando você vai para Apocalipse 14, e a gente vai ver a mensagem do terceiro anjo, ela tem uma mensagem específica, e ela vai dizer, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar e a terra e a fonte das águas. O tema dos últimos dias, dentro do povo de Deus, é adoração. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Só que esses versos de Mateus 24, eles vão trabalhar algo que acontece. Os discípulos fazem uma pergunta, Senhor, o que sinal? Como será os últimos dias? O que vai acontecer? O que acontece antes do derramamento do Espírito Santo? Como estará a igreja nesses últimos dias? Esses versos, eles vão falar sobre a adoração da igreja. Mas algo interessante que nós vamos entender é que a Bíblia vai dizer, Jesus vai falar, que há uma iniquidade crescente. E quando nós falamos de problemas, lembre-se que Jesus não está falando do mundo, ele está falando da igreja. Porque é muito fácil a gente ver esses textos e olhar a situação do mundo e ver isso se confirmando no que acontece no mundo ao nosso redor. O problema é que isso não é algo que acontece no mundo, mas é algo que acontece aonde? Na igreja. Há uma iniquidade crescente, uma degradação espiritual. Isso é uma não submissão à autoridade espiritual. Adoração é se colocar debaixo da ordem de alguém. E infelizmente nós vivemos um mundo hoje
em que as pessoas não querem mais estar sobre a ordem. Elas querem mandar na sua vida. Elas querem determinar a sua direção. Elas não aceitam mais que alguém fale para elas: você não pode fazer isso, você precisa fazer aquilo. E elas não aceitam também a palavra de Deus. E hoje já existem pessoas não adventistas que dizem que a igreja, que a Bíblia precisa ser reescrita. Vocês já ouviram isso? Mas isso, quando é dito por alguém de fora, para nós a gente entende que isso é normal. Mas infelizmente nós vemos pastores dizendo que a igreja, a Bíblia precisa ser reescrita. Novamente eu coloco pastor, mas são pastores de outras denominações. Mas nós temos dentro da igreja pastores se levantando. E eles não dizem para reescrever a Bíblia, mas eles dizem que a Bíblia precisa ser reinterpretada. Precisamos interpretar a Bíblia com base no contexto atual. Sabe por quê? Porque nesse tempo, no tempo em que nós vivemos, iria surgir uma adoração desvinculada da santidade. Uma adoração na forma, mas sem conteúdo. Uma adoração sem vida, sem poder. Um culto maravilhoso, com luzes, com muitas coisas, com uma voz linda, com pessoas, mas uma adoração que não se reflete numa vida transformada. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Paulo vai descrever exatamente isso que acontece. E ele vai colocar o seguinte: tendo forma de piedade. Uma igreja, certo? Uma igreja que se diz piedosa, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E Paulo vai dizer: foge, porém, destes. Sabe, queridos, nós vivemos num mundo onde nós temos dificuldades em aceitar algumas mudanças e algumas transformações. É uma adoração que vem dos lábios. Eu canto, ergo a minha voz, olho, louvo a Deus, ergo minhas mãos, canto, louvo, mas uma música que não passa pelo coração. Não no sentido de emoções, porque nós vamos ver muitos cantam, choram e tem uma demonstração de sentimentos, mas não tem quebrantamento, não tem transformação, não tem uma mudança radical, como o Senhor Jesus deseja. E as pessoas hoje, elas dizem assim: pastor, eu fui na igreja, mas eu não gostei, eu não me senti bem. Queridos, eu fico pensando qual deve ser o nosso sentimento se nós estivermos aqui e estivermos cara a cara com o nosso Deus. Como é que nós vamos nos sentir? Como que a gente se sente? Eu olho para Jesus, olho para Deus e falo: eu sou cara. É assim? Eu estou me sentindo bem? Como é que você se sente quando está... Você quer ver uma coisa? As mulheres sabem bem disso. Você já chegou a algum momento em que chega alguém em casa e você não está preparada? Como é que você se sente? Você se sente bem? Mas a visita é agradável, a pessoa é querida. Como é que você se sente? Quer ver uma mulher se sentir mal? Ela sair para ir para fazer alguma coisa, ou chega alguém e está bem vestida e ela está mal vestida. Como é que você se sente? Mal. Não é assim? Ai, eu estou aqui desse jeito.
Gente, como é que nós nos sentimos na presença do nosso Deus? E é isso que acontece. As pessoas vão à presença de Deus, adoram, mas não há um quebrantamento. Sabe o que Jesus está dizendo profeticamente em Mateus 24? Que aquela adoração é a adoração de Caim. E eu já falei sobre a adoração de Caim. A adoração de Caim é expressa na beleza das frutas. Um altar lindo, magnífico, maravilhoso. Só que enquanto as pessoas olham o altar, as frutas, aquela ornamentação, o que Deus estava vendo em Caim? Coração. E ele via, dentro do coração de Caim, o que ele via? Mágoa, ciúme, inveja, ressentimento, ódio. O altar estava lindo, maravilhoso, mas dentro do coração não havia adoração, não havia transformação. E Deus chega para Caim e fala: Caim, o que você está sentindo, Caim? Está certo o que você está sentindo? E Caim não se quebranta. Caim, Deus não estava vendo a oferta, Deus estava vendo o coração. Ele viu Caim cheio de ódio, mágoa, rancor, ameaça. A adoração que estaria crescendo nos últimos dias na igreja, que Jesus mencionou, é aquela adoração lá de Isaías capítulo 1. Se você for ler Isaías, você vai ver. Quando Deus reclama da adoração do povo de Israel, mas era uma adoração linda, era o templo, o primeiro templo ainda. Os sacerdotes, os levitas, todos tocando, era uma adoração cheia de cerimônias, cheia de brilho, cheio de festa, cheia de requinte, cheia de culto. Só que quando você vai para o capítulo 2, você vai ver que o coração do povo não refletia uma adoração ao Senhor. E no capítulo 2, Deus vai dizer: olha, eu estou cansado. Eu não posso suportar essa adoração em forma de piedade. Isaías 58 vai nos falar do jejum. E Deus vai novamente falar: olha, você está fazendo jejum, mas eu quero dizer, olha para a tua vida, olha para a tua casa, olha para os teus empregados, a justiça no trato das pessoas que estão ao teu lado, a justiça com os teus filhos, com a tua esposa, a justiça com os teus fornecedores, com aqueles com quem você deve arcar, custear, pagar. Sabe, não tem verdade nas palavras do adorador, porque não existe santidade. A adoração nos últimos dias seria uma adoração na forma, mas uma adoração sem essência. E o que Jesus vai falar? Ele vai dizer o seguinte: eu posso jejuar, eu posso pregar, eu posso orar, mas se Jesus não for o Senhor absoluto na minha vida, a Bíblia vai dizer que eu não sou adorador. E alguns vão dizer nos últimos dias: mas em teu nome, já viram esse verso? Em teu nome nós pregamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos milagres. E Jesus se vira para eles e diz o quê? Não os conheço. Porque Jesus não está vendo o exterior, ele está vendo o interior. Porque quando a gente adora, quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente entra diante do trono de Deus, sabe, é na santidade de Deus que faz eu buscar uma purificação. É na santidade de Deus que tem que me levar a uma rendição. É na santidade de Deus que eu devo chegar e dizer para o Senhor: faça do seu jeito. Não há adoração, não tem adorador sem
uma vida de adoração, sem uma transformação. A descrição para adoração em hebraico é colocar o rosto no chão. É aquele que se rende, que coloca a boca no pó e diz: Tu és o Senhor, não tem outro, não tem outro Baal, não tem outro na minha vida. Minha vida agora é tua, e somente tua, e vai ser do seu jeito. Sabe, esses dias eu vi um homem, eu estava num consultório, e estava passando esses canais de televisão, e estava um homem que ele doma cachorro brabo. Sabe esses cachorros teimosos, assim? E aí ele estava mostrando como é que se faz um cachorro. Se ele sente o dominador, ele vai morder, ele vai atacar, ele briga, ele põe ordem na casa. E como é que você faz para dominar um cachorro? Aí ele colocou, ele disse assim: se vira o cachorro, você tem que agir como outro cachorro, mais forte que ele. E você tem que derrubar o cachorro no chão e segurar o pescoço com a mão. E apertar. O cachorro, ele vai chegar e vai ver que tem alguém maior que ele. E ele vai tentar levantar, e você segura. E deixa ele no chão. O cachorro vai tentar levantar, você aperta mais um pouquinho, e ele fica ali. Até que o cachorro entende quem ele é. Que ele não manda, que quem manda é o que é mais forte. E aí você passa a ser o líder da matilha, vamos dizer assim. Você entende o que Deus quer fazer comigo? E o que a gente fica fazendo com Deus? A gente faz uma adoração e a gente acha que somos nós. E hoje o mundo está mudando o sistema de adoração. A adoração sempre foi baseado em o que Deus é, certo? E hoje a adoração é baseado naquilo que eu sou. Você quer ver uma diferença? Tem uma música que a gente canta assim, ó. São teus, ó Pai, os dízimos daquilo que nos dás. Ele está dizendo que são dele, né? É ele. É tudo para ele. E uma outra música de adoração, de dízimo, que agora me falhou. Ela vai dizer que eu trago, eu dou, eu entrego. Vocês percebem que é uma diferença? Como é que é? Ah, agora não sei, mas vocês estão vendo aí a diferença. Me falhou aqui o tico e o teco. Agora, quando você tem uma adoração teocêntrica, uma adoração baseada em Deus, e uma adoração antropocêntrica, uma adoração baseadas em mim. E muitas vezes a gente diz: mas eu sou filho de Deus. Você já pediu alguma vez para Deus: eu mereço? Já falou assim? Já pediu? Mas Senhor, eu mereço. Já falou? Eu digo assim: pelo amor de Deus, não peça para Deus o que você merece. Porque a Bíblia é muito clara. O salário do pecado, o que você merece? Peça o quê? A graça de Deus. Graça é o dom imerecido. Isso é adoração, gente. Agora, nós queremos adorar a Deus sem nos entregar. A adoração é verdadeira. É quando a gente entra na presença de Deus, entra no trono, e ela trabalha a nós, ela restaura a gente a imagem de Deus. É a minha adoração, se a minha oração, se meu canto não está restaurando essa imagem de Deus, então tudo que eu faço é só uma apresentação. Tudo que eu faço é um mero, eu acho, eu penso, eu sinto, mas não uma adoração.
O Du fez aqui a olaria, não fez? Com vocês? Percebe que quando a verdadeiro adorador, ele vai se sentir amassado. E quando nós chegamos na igreja, a gente chega como barro. Mas barro o que é? Nada. E aí a gente se coloca na mão do Senhor, e para a gente ser útil, o que Deus vai ter que fazer? Amassar, mexer, apertar, mudar a nossa forma. E se nós saímos daqui, entramos na igreja como barro, nós temos que sair daqui transformados. Agora, é fácil ser transformado? Não. Ser transformado é ser mexido por Deus. E se eu entro na igreja para adorar a Deus, mas eu não quero ser mexido, eu não quero ser transformado, eu não quero mudar, eu pergunto, estou sendo adorador? Estou permitindo e pedindo, Senhor, muda o meu coração? Sabe, quando Deus recebe o nosso louvor, quando Ele recebe a nossa pregação, a nossa oração, Ele não está olhando para as coisas que fazemos. Eu quero dar uma esperança para o coral aqui. A adoração, sabe, queridos, vocês vão cantar, mas nunca que vocês vão cantar para agradar a Deus. Sabe por quê? Quem canta mesmo bonito é o coral do céu. Vocês imaginam o melhor coral do mundo aqui? Chega aos pezinhos do coral celestial? Não. Mas sabe quando a gente encanta a Deus? Quando aqui na frente tem um adorador, tem um coral cantando, e ele canta, glorifica a Deus, e ele sai daqui transformado, ele sai daqui mudado. Quando você vai para Ezequiel, capítulo 8, o povo de Israel está vivendo um momento trágico. Israel está sendo atacado. E eles se reúnem agora, precisam de libertação, eles precisam de um milagre. E eles vão até a casa do profeta Ezequiel, porque eles querem ouvir alguma coisa profética de Deus. Então Ezequiel é arrebatado em espírito, e Deus lhe dá uma visão. E Deus fala com Ezequiel, Ezequiel, vem comigo. Vem aqui, eu vou te mostrar o templo. E ele então entra no templo do Senhor, em Jerusalém. E o que ele encontra? Ele encontra abominações. Ele encontra idolatria. Ele encontra contaminações do seu povo. E depois de tudo isso, no verso 7, Ezequiel 8, verso 7, Deus vai dizer, Ezequiel, isso me dá ciúme. É meu povo, a minha igreja querida. Isso me dá ciúme. Se nós queremos ser adoradores, quando Deus olha pelo buraco da parede do meu coração, o que Ele está vendo? O que Ele está vendo? Um homem ou uma mulher quebrantado pelo sangue de Cristo? Um homem ou uma mulher que tem o sangue aspergido sobre os seus pecados? Um homem ou uma mulher que reconhece que Deus está transformando a sua vida, que só Deus pode transformar? O que Deus está vendo hoje dentro do seu coração? Ali naquela fechadura, se der uma espiada, o que Deus está vendo na tua vida? Isaías entra na presença do Senhor e ele clama, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías entra na presença do Senhor e ele fica impregnado pelo sentimento de santidade ao Senhor. E ele vai dizer o quê? Quem sou eu? Quem sou eu? E aí Deus vem, toma uma brasa do altar e purifica Isaías. O verdadeiro adorador traz o sentimento que chama temor do Senhor. Não é medo, não é terror, mas é o reconhecimento da santidade do Senhor.
que faz com que o nosso coração treme. O verdadeiro adorador, ele quer que a sua vida seja um toque de sinfonia, de louvor a Cristo, a glória de Deus. E essa adoração, esse louvor, é enquanto ele anda, enquanto ele trabalha, enquanto em casa como esposo ou esposa, como pai, como mãe, como filho, como filha. O que ele faz é adoração. Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. A nossa adoração, o que glorifica a Deus, não é o que você canta na igreja, não é a sua oração. O que você glorifica a Deus é a melodia cantada pela sua vida. Mas a Bíblia vai dizer que nos últimos dias, muitos não entenderiam isso. Ao invés de uma sinfonia de louvor, o que se ouve é um barulho irritante, não dos instrumentos, mas de uma vida desafinada, de uma vida que não está em sintonia com Deus. Isaías, capítulo 1, vai dizer que Deus não suporta iniquidade associada com ajuntamento solene. Até quando? Até quando Deus vai suportar isso na nossa vida? Quando Jesus fala em Mateus 24, verso 12, ele vai falar de adoração. Ele vai dizer que o amor de muitos esfriaria. Jesus está afirmando que essa falsa santidade, ela seria visivelmente percebida na igreja. Por quê? Queridos, hoje na lição foi falado de Paulo. Como é que Paulo pregava em Éfeso? E aí chamaram a atenção, e eu vi que vocês falaram, Paulo ele tinha uma preocupação com as pessoas, não era assim? Será que a gente está preocupado? Nós queremos a volta de Jesus, não queremos? Por qual motivo? E esses dias eu estava pensando, como que deve ser a vida de um adorador do Senhor nos dias em que nós estamos vivendo? A gente consegue ver os sinais da volta de Cristo? E a gente está orando pela volta de Cristo? Eu falo que acho que é momento de nós pararmos de orar pela volta de Cristo. O apóstolo João dizia, vem, ora vem, Senhor Jesus. Eu acho que a oração nossa hoje deve ser diferente. Nós devemos nos colocar, como a Bíblia fala, entre o alpendre e o altar. E ali interceder pelo mundo caído. E falar para Deus, Senhor, não venha, não volte. Retarda, Senhor, a tua volta. Sabe por quê? Porque se Jesus voltar agora, pessoas que nós amamos vão se perder. Pessoas que você ama não vão estar no céu. Alguns filhos, alguns irmãos, alguns parentes muito próximos de você não vão para o céu. Por quê? Não estão preparados. Quando nós estivermos amando, nós vamos estar preocupados não com a gente. Senhor, vem logo, chega, esse mundo está chato, esse mundo está cansativo. A nossa oração deveria, Senhor, não venha, espere. Porque se o Senhor voltar agora, as pessoas vão se perder. Sabe, mais uma vez a gente olha para o sacrifício de Caim. Qual era o problema do sacrifício de Caim? O sacrifício dele não tinha amor fraternal. No lugar do seu coração havia ira, ciúme e rancor. Deus começa a chacoalhar, a mexer comigo, com a minha estrutura, a mexer com a minha vida. E ao invés de olhar para o meu coração e ver o que está errado, sabe o que eu faço?
Ah, isso é armação. Alguém deve ter falado para o pastor que eu estou fazendo coisa errada. Alguém deve estar querendo. Isso deve ser coisa do Beltrano, do Ciclano. E de repente eu reajo ao irmão. Eu reajo às pessoas que estão ao meu lado, mas eu não reajo contra o meu pecado. E a tendência é egoísmo, amor próprio, vaidade. E isso começa a governar os meus relacionamentos. Em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 4, Paulo vai dizer: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Que tipo de tempo nós estamos vivendo? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Queridos, Deus não está falando do povo aí fora. O povo que não conhece Jesus sempre foi dessa maneira. Ele está falando da sua igreja. E é triste notar isso, porque muitos que oram, muitos que estão à frente, eles não vivem isso. Há uma falta de sensibilidade no olhar do outro, como diferente, como precioso aos olhos do Senhor. E nós levamos a vida não entendendo que o sangue de Jesus pode purificar e salvar a cada um de nós. É gente cheia de ira, que não reconhece a autoridade de Deus, que está ministrando na minha vida. É triste ver ciúme entre o povo de Deus. É triste ver vaidade dentro do povo de Deus. É triste ver presunção. E a gente falou de pastores e alguns dizem assim: porque eu tenho doutorado e eu sei mais. Eu lembro do meu pai tinha 3º ano primário. Para mim, meu pai era um pastor, no conhecimento que ele tinha. No 3º ano primário, ele tinha um conhecimento de Deus tremendo. Sabe, queridos, é triste ver uma igreja cheia de presunção aos olhos do Senhor. É triste ver uma igreja cheia de mágoa, de ressentimentos. E às vezes a gente encontra alguns irmãos brabos, chateados. Ai, pastor, por que fizeram isso comigo? Há quanto tempo? Já tem 30 anos. E eu fico gravando, eu fico carregando aquela mágoa, aquele ressentimento. E isso tudo habitando no coração do crente. Eu pergunto, como posso adorar trazendo isso na minha vida? Sem lembrar que o que vale para Deus é o que está dentro do coração e não a aparência de santidade. Como é que eu posso adorar? Enquanto não houver unidade, enquanto não houver amor entre os irmãos, como que o Espírito Santo será derramado? A grande pergunta nessa tarde, nesse sábado, é: tem coerência na sua vida? Tem coerência aquilo que você professa em nome de Jesus com a sua vida? Tem coerência as atitudes com o seu coração? Como está o seu coração? Caim deu uma resposta: acaso sou eu tutor do meu irmão? E muitas vezes a gente responde de maneira diferente. A gente diz: a salvação é individual. Se ele quer se perder, problema dele. Eu vou cuidar da minha vida. O que Deus está vendo no seu coração nessa manhã? Como que você vai sair dessa igreja nesse sábado? Essas palavras que foram ditas hoje
foram ditas para você ou para o teu irmão? Foram ditas para o outro ou para você? Sabe, queridos, nós somos convidados a entrarmos no trono de Deus e adorarmos o Senhor em espírito e verdade. Nós somos convidados a adorar a Deus de maneira diferente. Por isso importa que os adoradores o adorem em espírito e verdade. Será que nós estamos adorando o Senhor de maneira plena em nossa vida? Que Deus possa usá-lo hoje para ter uma adoração de maneira plena. Eu peço que você, ao cantar o hino final, que você possa pensar na maneira como você está adorando. O hino número 6 do novenário. Nós te adoramos, Deus infinito. Mas ao cantar isso, que você possa invocar o nome do Senhor e abrir o seu coração e dizer: Senhor, purifica a minha vida. Eu estou aqui na tua igreja hoje, mas eu estou com o coração ressentido. Eu estou com o coração sem perdoar. Eu estou com um coração onde a minha vida não está refletindo uma adoração ao teu nome. Senhor, eu tenho vivido uma vida ali que não reflete o seu amor e o seu caráter. Que eu possa ser transformado, que eu possa ser mexido e que eu possa sair daqui com o desejo de adorá-lo em espírito e verdade em toda a minha vida. Nós te adoramos, Deus infinito. Número 6. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Grandioso Pai, Senhor, nós queremos clamar
para que a tua igreja hoje possa expressar uma adoração em espírito e verdade. Para que o Senhor, ao olhar em nosso coração, veja homens e mulheres quebrantados pelo seu poder, pelo seu sangue, e saiam daqui, Senhor, purificados pela tua graça, e que o Senhor possa nos transformar, tirar do nosso coração a ira, a mágoa, o ressentimento, a falta de santidade, a falta do temor do Senhor, e possamos sair daqui transformados pela tua graça. Ao sairmos, Senhor, pedimos que a paz do Senhor, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus e a comunhão do teu Santo Espírito esteja sobre cada um dos que aqui estão. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.